Olá, meus queridos amigos do canal O Retorno da Glória. Paz e graça a todos vocês da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Espírito Santo encha os seus corações com sua divina presença. Amém? Bom, hoje estamos começando uma série de 21 dias de verdadeira entrega e consagração das nossas vidas a Deus, a fim de estarmos preparados para a crise final, a qual se encontra bem diante de nós. Mas antes de irmos ao nosso assunto de hoje, não se esqueçam de deixar o seu like e ao final do vídeo fazer um comentário para ajudar na divulgação dessa mensagem, ok? E todos aqueles que quiserem, deixem também o seu pedido de oração, que diariamente eu estou orando pelos pedidos que são feitos aqui nesse canal. E dizem as Escrituras: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Veja, o contexto do livro de Joel nos conta sobre um período terrível e desanimador pelo qual Israel estava passando, porque, mais uma vez, eles haviam virado as costas para o Senhor a fim de servirem outros deuses. E amigos, retirando Deus suas bênçãos do povo que havia contra ele se rebelado, a situação entre o povo de Deus se tornou tão agravante que o profeta relata que até mesmo os serviços no templo foram afetados pela falta do suprimento. Contudo, o Senhor chama seu povo a se arrepender dos seus pecados e, abandonando a tradição de rasgarem suas vestes como uma demonstração de tristeza, agora o Senhor ordena que os seus filhos rasguem os seus corações, quebrantando-se diante dele. Bom, essa experiência relatada no livro de Joel nos ajuda a entender que para haver um verdadeiro reavivamento, antes deve ser colocada no coração dos seres humanos uma necessidade de buscarem a Deus de todo o seu coração. No caso dos hebreus, o motivo que os levou a clamarem pela misericórdia do Senhor foi a grande praga de gafanhotos, a qual havia destruído todas as lavouras. Veja, na minha experiência pessoal, também foi necessário que uma grande dor sobreviesse ao meu coração, a fim de que eu tomasse uma decisão resoluta de buscar um reavivamento para a minha vida. E, embora a dor e a necessidade de algo seja a mola propulsora que nos impulsiona a buscarmos a presença do Senhor, nós não precisamos necessariamente perdermos algo, passarmos por uma grande tribulação em alguma área da vida para buscarmos a Deus, porque na verdade todo crente remanescente já tem uma imensa necessidade de algo extremamente importante para angustiar-se a fim de buscar a Deus de todo o seu coração. Contudo, a grande maioria de nós ainda não sabe dessa necessidade, mas o Espírito de Profecia nos ajudará a sentirmos ela a partir de agora. E diz o Espírito de Profecia: nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Amigos, nenhum crente que estiver vivo após o fechamento da porta da graça poderá permanecer de pé na presença de Deus sem que antes tenha sido selado com o selo do Deus Altíssimo. E sendo assim, chegar ao tempo das pragas sem o selo de Deus significa morte eterna. Bom, certamente esse é o maior incentivo que deve nos motivar nesse exato momento a decidirmos de uma vez por todas entregar nossa vida nas mãos do Senhor e fazer com Ele uma aliança eterna. Não há tempo a perder, meus amigos. E se o Espírito Santo guiou vocês até esta mensagem, então não tenham dúvida de que Ele deseja que vocês não mais procrastinem em fazer uma definitiva entrega do seu coração. Veja, na carta à igreja em Laodiceia, Jesus declara que está a ponto de vomitar o remanescente presunçoso, o qual diz em seu coração que é rico e abastado e de nada tem falta, quando na verdade, aos olhos de Deus, não passa de um miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Irmãos, a promessa de Cristo para o remanescente vitorioso é que este se assentará com Ele em seu trono, da mesma forma que Ele venceu e se assentou no trono do seu Pai. Contudo, antes de subir para a glória, o Filho de Deus teve que vencer a carne e o diabo no jardim do Getsemane. E
embora em grande angústia e agonia de alma, ele clamasse ao Pai para que aquele cálice lhe fosse passado. No entanto, as palavras "que se faça a tua vontade" prevaleceram no grande e terrível conflito da vida de Cristo. Hoje, meus queridos, no primeiro dia da nossa jornada em busca de nos prepararmos para a crise final, o Senhor deseja que vocês tomem uma decisão semelhante à decisão que Cristo tomou no jardim do Getsêmani. Hoje o Senhor deseja que vocês tomem a decisão de fazer a vontade dele, custe o que custar. E sendo que a carne milita contra o Espírito, então, fiquem cientes de que nesse exato momento o Espírito do Senhor está lhes chamando para uma guerra contra os seus desejos, seus planos, contra suas condescendências com o apetite, contra seus gostos musicais, contra o entretenimento satânico, contra seus ídolos e contra os seus pecados mais acariciados. Hoje o Senhor está nos chamando para fazermos a mais terrível de todas as guerras, a guerra contra o eu. Queridos, aquele que neste momento está falando com vocês está sujeito às mesmas tentações que vocês estão. E, embora eu reconheça os meus defeitos e falhas de caráter, eu não estou fazendo essa série de vídeos com base na experiência de outras pessoas, mas eu estou fazendo essa série baseado no que Deus tem feito em minha própria vida. E, embora eu não tenha autoridade para dizer como o apóstolo Paulo sede os meus imitadores, ainda assim, eu posso afirmar que por intermédio dessa série, a qual também é um resumo da própria experiência de reavivamento em 21 dias que eu tive, Deus também fará um milagre na vida de vocês. Mas, para que a experiência de vocês também seja uma experiência de vitória, como a que o Senhor me tem dia após dia concedido hoje, nesse exato momento, tome a decisão de, pelo poder de Deus, lutar com todas as forças que Ele lhes der contra o maior inimigo, o seu próprio eu. Bom, e agora que vocês tomaram a decisão mais sensata que poderiam tomar, eu costumo dizer que a experiência que vocês viverão desde já será a experiência da benzetacil. Porque embora a decisão de lutar contra o próprio eu em si mesma seja terrível, assim como olhar para uma agulha de benzetacil, e embora os primeiros dias em que vocês estiverem lutando contra a sua própria vontade será semelhante à dor que se sente quando a agulha e a solução daquela injeção são introduzidas no músculo, da mesma forma que em pouco tempo a dor e o incômodo da benzetacil passam, e juntamente com elas a inflamação que havia no organismo, igualmente. Depois que decidimos, pelo poder de Deus, lutar contra o eu, logo a dor e o incômodo dessa decisão irão passar, e juntamente com elas a inflamação do coração que por tanto tempo se encontra na igreja, mas que até agora não tem aquela verdadeira paz com Cristo, também vai passar. E vocês começarão a desfrutar aquela saúde e paz que somente os que obedecem a Deus podem ter. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu santo e eterno nome. Senhor, hoje nós estamos tomando uma decisão de morrermos para o eu e vivermos completamente para Cristo. Ajuda-nos, Pai, a não voltarmos atrás, mas nos ajude a permanecermos no reto caminho sem nos desviar para a esquerda ou para a direita. E isto nós te pedimos e agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre vocês nesse dia, meus amigos. E eu te aguardo no dia de amanhã.